Irmãos e amigos, nós estamos dando continuidade à nossa série. Começamos no início do mês de janeiro, temos seguido. Hoje já é o quarto sermão que nós estamos e eu já quero te convidar, quero pedir você para abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Como vimos, nós vamos pegar esse trecho de Isaías que vai do capítulo 40 até o capítulo 43, com essa perspectiva, né, pensando sobre o recomeço. Não vamos ler todos esses capítulos, mas vamos pincelar alguns trechos do capítulo 40 até o capítulo 43. Hoje nós vamos ler Isaías 42, de 1 a 9. Nós vamos ler na versão NVI. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia e, por gentileza, mantenha sua Bíblia aberta para que a gente possa caminhar aqui nesses versículos que nós vamos ler agora. E vou também citar outros textos, você querendo, você pode conferir, e te aconselho a fazer isso. Ultimamente, eu tenho assistido muito programa de restauração de carros. Você gosta disso? Restauração de carros, né? Tem pessoas que, às vezes, procuram os leilões da vida, aí, carros batidos, né, muito amassados, vidros quebrados. Alguns desses restauradores procuram carros abandonados por 5, 10, 20, 30 anos. E o legal da restauração é que quando termina aquele serviço, o carro, parece que o carro saiu da concessionária, né? Confesso que eu gosto muito disso, só não tem condições de fazer, né? É um hobby caro, né? Você restaurar carros, tem gente que gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Eu gosto, por enquanto, só de assistir. Mas o que eu acho interessante é exatamente isso, né? Você olha para um carro ali, não dá nada por ele, né? Parece que não serve para nada, né? E a pessoa pega aquele carro, restaura, e quando fica tudo pronto, parece que ele está saindo da agência, né? Está tudo novinho, parece que está no seu estado original. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre restauração. E eu quero ler esse trecho da palavra de Deus, quero que vocês estejam atentos. Isaías 42, de 1 a 9. Acompanhe na sua Bíblia, a palavra do Senhor diz o seguinte: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Em sua lei, as ilhas porão sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, por favor, se você puder. Deus, muito obrigado pela tua palavra lida. Ela é a palavra do Senhor. É a tua revelação para nós hoje. Muito obrigado pela tua palavra. Nós pedimos e suplicamos ao teu Espírito Santo que nos dê conhecimento dessa palavra, nos faça compreender essa palavra para que possamos viver por meio dela. Eu peço isso e eu suplico isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o texto começa apresentando aqui o servo do Senhor. Olha o versículo 1, acompanhe na sua Bíblia, vai dizer o seguinte: olha, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Interessante que essa fala aqui é a mesma de Deus, lá na frente, no batismo de Jesus, né? Lá em Mateus 4, 17, quando ele diz: eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas quem é esse servo? Porque em diferentes momentos da história, esse título, servo do Senhor, ele é dado ao próprio povo de Israel. E vimos semana passada que, de certo modo, o rei Ciro,
que foi usado pelo próprio Deus para poder libertar o povo ali, levar o povo de volta da Babilônia para Jerusalém, ele também é considerado como servo do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus o chama do meu pastor, do meu ungido. Mas aqui o profeta, ele aponta para alguém muito maior. Em última instância, queridos, esse servo aqui, quando diz o versículo 1, é o próprio Jesus Cristo. O profeta Isaías está apontando para aquilo que Jesus Cristo iria fazer. Prova disso, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, Mateus 12, de 15, a partir do versículo 15, Mateus 12, a partir do versículo 15, o Evangelho de Mateus, ele vai citar o texto de Isaías que nós acabamos de ler, comprovando que esse servo aqui, que o profeta está fazendo menção, é o próprio Jesus. Isaías 12, a partir do 15, diz, olha, sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu, versículo 17, isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. E agora veja se não é a mesma coisa que nós lemos lá. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça às nações. Acabamos de ler isso em Isaías. Só que nós estamos vendo Mateus falando aqui séculos depois. Este é o primeiro dos 4 cânticos do servo também, que todos têm o seu cumprimento no próprio Jesus. Nós lemos aqui, né, Isaías 42, de 1 a 9, mas se você for ver aí o Isaías 49, de 1 a 13, Isaías 50, de 4 a 9, Isaías 52, de 13 até 53, 12. Cânticos do servo, todos cumpridos em Jesus. Então, como eu disse, em última instância aqui, quando ele apresenta o servo, eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, esse texto está apontando para o próprio Jesus. E um detalhe marcante, queridos, e fundamental aqui, é que a palavra justiça aparece pelo menos 4 vezes nesse trecho. E aí os professores de português, aí, de redação, vão saber melhores do que eu, né? Que quando você repete muito uma frase, um determinado trecho, um texto, um livro, alguma coisa assim, é porque você quer dar ênfase àquilo, você quer chamar a atenção para aquilo, é porque aquilo é fundamental. E ele está repetindo a palavra justiça várias vezes aqui nesse pequeno trecho que nós lemos. E essa justiça, queridos, não é apenas jurídica, porque quando nós pensamos em justiça, né, nós associamos ao direito, mas ela é principalmente, queridos, redentora e restauradora. Ela é redentora porque o povo fraco e cativo não podia se salvar sozinho. Deixa eu lembrar a vocês que essa profecia de Isaías aqui era para um tempo futuro do povo de Judá, onde eles seriam levados por conta da sua desobediência, escravos para o exílio na Babilônia. Então ele estava ali fraco e cativo, e não podia se salvar sozinho, precisava então de um redentor. E ela também é restauradora, porque o servo vem trazer ordem ao caos e esperança ao coração do povo. O povo não estava somente fraco e cativo, mas estava também sem esperança ali no exílio. O ápice, queridos, da justiça de Deus, através daquilo que Jesus Cristo fez, é a restauração de todas as coisas. A justiça de Deus, então, ela não termina com Israel voltando à sua terra, coisa que vai acontecer lá na frente. Mas, na realidade, ela começa ali e se expande até a restauração completa, definitiva e perfeita de todas as coisas através do servo apresentado no texto aqui, através de Jesus Cristo, como diz o final do versículo 1, e ele trará justiça às nações. E eu quero destacar algumas coisas importantes aqui, interessantes no texto, chamar a sua atenção para perceber como tudo isso vai acontecer. Em primeiro lugar, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é os 4 nãos. Eu pesquisei isso para ver se estava falando certo, os 4 nãos, mas está certo, né? Eu acho que está certo. Do versículo 2 até o versículo 4. Você vai perceber que por 4 vezes aqui ele vai usar a palavra não. Nesse trecho nós vemos 4 coisas que o servo do Senhor, apresentado aqui nesse texto, não faz. Olha o versículo 2, e o que ele vai dizer? Versículo 2 da sua Bíblia, acompanha, por favor. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Ele trará justiça, queridos, e restauração
mas não com gritos ou com imposição, e sim com mansidão, compaixão e firmeza silenciosa. Enquanto os reis e os líderes da antiguidade, eles impunham a autoridade pelo tom de voz, e isso era muito comum nesse contexto aqui, um contexto onde havia muitas guerras. O servo apresentado aqui, ele vence pelo silêncio, pela discrição e pela obediência. A gente olha para os nossos tempos hoje, né? A gente está falando aqui de séculos atrás, né? Mas será que hoje é muito diferente do que acontecia antigamente? Vivemos em um mundo, queridos, onde vence quem grita mais alto. E aí não é literal, mas vocês vão entender. Porque a publicidade, ela grita promessas de felicidade, não é isso que nós vemos? A política, ela grita por poder. As redes sociais gritam opiniões e ofensas e por aí vai. Isso mantém, queridos, muitos no exílio hoje, submissos aos gritos dos tempos modernos. Se você não se enquadra, você está fora, vozes gritando de todos os lados, e você precisa se enquadrar nesse sistema. O mundo de hoje se constrói em torno da visibilidade também. Quem é da área de vendas e da área comercial deve lembrar de um ditado bem conhecido aí, né, nesse meio, né, que diz: quem não é visto não é lembrado. Quanto mais aparecer, melhor. Mas Jesus, queridos, por vezes, ele ia na contramão da cultura. Nós lemos aqui há pouco agora, Mateus 12, 15, que faz menção a esse texto de Isaías. Não sei se vocês observaram como Jesus lidava ali. Olha o que diz Mateus 12, 15b até o 16, nós acabamos de ler, eu quero reforçar com vocês. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Presta atenção, advertindo-os que não dissessem que ele era. Descrição, ele não precisava gritar, não precisava impor, mas agia de maneira discreta. Ele não chama atenção para si com gritos e imposição, mas ele nos atrai com compaixão. Esse é o servo apresentado aqui no texto, esse é Jesus Cristo. Em meio aos gritos do mundo, opiniões, disputas, ofensas, pressa, visibilidade, poder, fama, dinheiro, Cristo, por amor, queridos, ele se revela no silêncio, mas com poder e com graça. O segundo e o terceiro nãos estão no versículo 3, quando diz assim, olha, não quebrará o caniço rachado, ou talvez na sua versão vai dizer, olha, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio fumegante. Na época aqui de Isaías, o caniço, ou a cana, depende da sua tradução aí, era uma planta frágil, e muito comum às margens ali do Rio Jordão. As margens ali, parece que o Rio Jordão é aqui na frente, né? Lá do Rio Jordão, né? Era usado para coisas simples e coisas descartáveis. Então, quando rachava, perdia totalmente o valor. Ninguém tentava consertar, apenas quebrava e fazia o quê? Descartava, jogava fora. Agora o pavio fumegante, quando nós pensamos no pavio fumegante, aqui naquela época as casas eram iluminadas por lamparinas de barro, com pavios embebidos em azeite. Então o que acontecia? Quando o azeite acabava, praticamente apagava ali, o pavio ficava só ali soltando fumaça, sem luz, nem força para continuar, pronto para ser descartado. Assim, queridos, somos nós por causa do pecado. Caniço rachado, pavio fumegante, prontos para sermos descartados e jogados fora. O caniço rachado, ele simboliza o ferido pela vida. E o pavio fumegante, aquela pessoa que está desanimada na fé. Assim somos nós, fracos, necessitados, quebrados, pobres e oprimidos. E Jesus, queridos, ele veio em direção destes, que por reconhecerem quem são, o que eles são? Caniço rachado, pavio fumegante, por reconhecerem quem são, eles são alcançados pela graça de quem Jesus é e daquilo que Jesus faz. No contexto de hoje, nós somos descartados, apagados e jogados fora por não conseguirmos performar. Muitas vezes é assim, quem não se enquadra está fora. Então deu ruim para a gente, né? Nós já nascemos meio fora de esquadros.
Por causa do pecado. Nós já nascemos pecadores. Mas não é isso que Cristo faz. Cristo não nos abandona. Jesus não nos descarta por quem nós somos, mas nos justifica e nos restaura, apesar de quem nós somos, queridos. Esse é o Jesus Cristo que vem em nossa direção, que por reconhecermos quem somos, somos alcançados por essa graça, que mesmo sem merecermos, vem em nossa direção. E o quarto não, diz aí no versículo 4, não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Esse trecho mostra a perseverança do servo do Senhor. Ele não fica enfraquecido, ele não fica desanimado e desiste, mas ele permanece fiel até que a justiça seja plenamente estabelecida na terra. E esse, queridos, é exatamente o objetivo central da missão de Jesus. Ele veio até nós, ele vive uma vida perfeita, ele morre na cruz pelos nossos pecados e ele ressuscita ao terceiro dia. Essa é a missão do servo apresentado aqui, uma missão que ele cumpre com êxito. E mesmo sem merecermos, queridos. Porque nós estávamos prontos para sermos jogados fora. Porque nós já nascemos devedores. Mas ele decide. É a decisão dele. E ele finaliza dizendo que em sua lei as ilhas porão a sua esperança. Final do versículo 4. Ou seja, a sua palavra, ela não traria a justiça e a esperança apenas para o povo de Israel, o povo que estava ali no exílio, mas para todos os povos. As ilhas aqui no texto, queridos, elas simbolizam todas as nações, não apenas o povo judeu. Quando Deus chamou Abraão, o que ele disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse para Abraão, olha, em ti somente o povo judeu será abençoado. Não, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. A mensagem do servo, querido, ela vai alcançar os confins da terra. E não é o que nós vemos hoje? Aonde isso começou? Isso começou em Jerusalém, e esse evangelho se espalhou para o mundo todo. Sim, existem lugares a irmos ainda, mas essa mensagem, a mensagem do servo, aquilo que ele fez para poder nos libertar, já alcançou os confins da terra, várias nações. Em sua lei, as ilhas porão a sua esperança. Que bom, queridos, que nós podemos ter esperança. Mesmo apesar de quem nós somos, nós podemos ter esperança. E a gente já falou sobre isso aqui uma vez, ou algumas vezes, né? Esperança não é algo que pode vir a dar certo. Para o cristão, queridos, esperança é algo real, algo que vai acontecer. Ele vai trazer justiça para toda a terra e vai restaurar todas as coisas. Nos versos anteriores, nós vimos aquilo que o servo do Senhor não faz, né? Os 4 nãos. Mas o que o servo deveria fazer então? Como ele traria justiça às nações? Qual é então a incumbência do servo? Do versículo 5 ao versículo 7. Mas antes de falarmos sobre a sua incumbência, sobre a incumbência do servo, Deus mostra quem ele é para garantir aquilo que ele faz. Ora, no versículo 5, como é que ele vai se apresentar? Ele vai dizer que ele é o Senhor, e ele continua dizendo, o Senhor é aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Ele é o Criador de todas as coisas, ele é o provedor da vida. Ele afirma a sua autoridade sobre toda a criação e o fato de ser o doador da vida, que dá fôlego da vida, em contraste com aqueles ídolos feitos pelas mãos humanas. Mais uma vez lembrando, o povo estava no cativeiro por conta da sua desobediência, por terem adorado a deuses falsos, aos seus ídolos. O povo de Deus, de certo modo, copiava as outras nações que construíam os seus ídolos para adorar. Coisa que Deus havia falado com o povo, não faça isso.
E o povo estava ali no exílio por conta disso, por adorarem a deuses falsos, adorarem ídolos. Queridos, quem garante a missão do servo não é um ídolo esculpido por mãos humanas, mas o Deus criador de todas as coisas e o doador do fôlego da vida. No verso 6, ele vai reafirmar o que já vem dizendo desde o início. Olha o verso 6, ele vai dizer, olha, eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Mas como, de fato, ele faria isso? Ele disse, em primeiro lugar, farei de você, está se referindo ao servo aqui, farei de você um mediador para o povo, em primeiro lugar. E o que é mediar, queridos? O que é ser um mediador? Mediar é estar no meio, é intervir, é atuar como um intermediário, é fazer uma ponte entre duas partes. Quem faria ponte entre a Babilônia, que significava ali o lugar do exílio, e Jerusalém, o lugar de adoração? Eles eram de Jerusalém, era o povo de Judá. Eles foram levados cativos para a Babilônia. Quem ia fazer essa ponte para que o povo voltasse? A Babilônia significando o lugar do exílio, por conta da desobediência e do pecado, e Jerusalém simbolizando o lugar da adoração, o lugar da presença de Deus. Quem iria ser o mediador para levar o povo de volta? Queridos, quando precisamos ir de um ponto para o outro e percebemos que a ponte que liga esses pontos caiu, nós damos a volta para chegar no destino. Nós damos um jeito. Antes, por exemplo, de ter a ponte Rio-Niterói ali, você tinha que dar uma volta para poder chegar no Rio. Mas alguém construiu uma ponte para poder facilitar o caminho, porque senão vai existir um abismo entre dois pontos. Mas sair do ponto em que estávamos e chegarmos à presença de Deus era impossível para nós. Não havia caminho, queridos, não havia atalho, sabe por quê? Por causa do pecado. Alguém tinha que reconstruir a ponte, alguém tinha que enviar o mediador para que isso acontecesse. E quem é esse mediador? Entre a Babilônia e Jerusalém, Deus enviou o seu servo Ciro. Mas como eu disse, esse servo aqui, ele está apontando para alguém muito maior. Mas para poder mediar, queridos, ou fazer uma mediação plena, completa e perfeita, ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, a quem aqui no texto ele vai chamar do meu servo. Olha o que ele diz, olha o que Paulo diz para Timóteo. Pois há um só Deus e um só o quê? Mediador entre Deus e os homens. Quem é ele, queridos? O homem, Cristo Jesus, só há um, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Lembre-se, queridos, nós estávamos fracos, oprimidos, prontos para sermos jogados fora, mas ele vem em nossa direção, é o seu sacrifício na cruz. O autor aos Hebreus vai dizer que é Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Como mediador, ele estabelece uma nova aliança para o povo. E essa aliança, queridos, ela é definitiva, ela é eterna, ela é completa e ela é perfeita. O próprio Jesus disse em Lucas 22, este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus é aquele que nos liga, que nos religa novamente com o nosso Criador. O próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em segundo lugar, queridos, ele vai trazer justiça às nações, sendo também uma luz para os gentios. O verso 7 retrata alguém que está cego, preso, no fundo do poço. Vai dizer o versículo 7. Uma luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos. As prisões nessa época aqui eram lugares escuros, em subterrâneos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Tudo aqui, queridos, está remetendo à escuridão. Esse contexto retrata exatamente a cegueira espiritual que o povo se encontrava. Quem não enxerga o caminho, queridos, não chega ao destino. Quem não enxerga, quem não consegue enxergar o caminho, não chega ao seu destino. Jesus vai dizer o seguinte, aquele que anda nas trevas não sabe para onde
está indo. Nas trevas, precisando de quem? De alguém que abra os nossos olhos para que nós possamos ver o caminho. Isaías, agora um pouquinho antes, aqui no capítulo 9, versículo 2, retrata bastante isso quando ele diz, Isaías 9, 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Que luz é essa, queridos? É Jesus Cristo. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. João também disse, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. João 1,4. Meus irmãos, nem sempre o homem esteve cego e separado do seu Criador. Nem sempre foi assim. No Jardim do Éden, o ser humano tinha acesso a Deus e o via todos os dias. Tudo era muito perfeito. Aliás, queridos, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bom. Mas o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, trouxe desordem e caos, aquilo que era natural e perfeito. Somos culpados e estávamos perdidos. Por isso Jesus Cristo, por isso Deus envia o seu servo, por isso Deus envia o seu filho, para fazer aquilo que eu e você éramos incapazes de fazer. Queridos, nós já nascemos pecadores. E não havia nada que pudéssemos fazer para retornarmos à nossa comunhão com o Pai. Por isso, Jesus Cristo, alguém perfeito, que não cometeu pecado, que morreu na cruz exatamente para poder levar os nossos pecados e ressuscita em glória e poder. Se o pecado, queridos, ele traz desordem, Jesus Cristo, como diz no verso 1, ele vem trazer justiça às nações e ele vai restaurar todas as coisas. Jesus, ele não é somente um mediador que nos liga ao Pai, mas ele é a luz que nos faz vê-lo. Esse é o servo apresentado aqui no texto. E por último, queridos, nós vemos a glória e a promessa do Senhor, versículos 8 e 9. Em meio às nações que adoravam ídolos, feitos por mãos humanas, Deus reafirma quem Ele é mais uma vez e declara que Ele não divide a sua glória com ninguém. O povo precisava ouvir isso, queridos, exatamente porque foi exatamente isso que levou o povo para o exílio. A idolatria. A Bíblia diz que eles construíam os seus ídolos e precisavam pregar para eles ficarem em pé. Para nós é diferente, queridos. É o nosso Deus que nos põe de pé, porque nós já nascemos caídos. A idolatria cegava. E, queridos, não pense que a idolatria é algo físico. Porque se naquele tempo a idolatria ela era representada por aquilo que era criado pelas mãos humanas, hoje os nossos ídolos estão no nosso coração. É no coração que é revelado os nossos ídolos. Será que nós não fazemos o mesmo quando colocamos o tempo, a família, o dinheiro, a carreira, a fama, o status no lugar que deveria ser do Senhor? Perceba, queridos, que a gente só falou de coisas boas aqui. O dinheiro é coisa boa ou não é? Mas ele tem o seu lugar devido na nossa vida. Ele não pode ocupar o lugar que é do Senhor. E nós invertemos. Os ídolos hoje são diferentes. Eles não são visíveis, mas muitas vezes eles estão em nossos corações. Deus não divide a sua glória com nada nem ninguém. O último versículo que lemos, no versículo 9, vai dizer que nós temos um Deus que se revela ao seu povo. Olha o que diz o versículo 9. Vejam, as profecias antigas aconteceram e novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Queridos, Deus se revela
a nós. A prova disso é que a sua palavra chegou até nós hoje. Essa aqui é a revelação de Deus para o seu povo. E o ápice da revelação de Deus, queridos, é o seu Filho. O ápice da revelação de Deus é Jesus Cristo. O texto, em momento nenhum, vocês não viram isso, né? Mas ele não cita a palavra restauração. Mas é isso que a justiça de Cristo ela vai trazer. Restauração. Que diz no final do versículo 1, e ele trará justiça às nações. Em última instância, queridos, quando tudo for completo, quando tudo for consumado de maneira definitiva, tudo será restaurado. Recomeçar, queridos, tem a ver com a certeza de que um dia tudo vai ser restaurado. E como vimos no início, restaurar significa pôr algo em seu estado original. A justiça de Cristo vai trazer ordem ao caos criado pelo pecado e restaurar todas as coisas. O povo judeu seria restaurado a sua terra. Quando nós lemos lá o livro de Esdras e o livro de Neemias, a gente vê que essa profecia ela se cumpre. O povo retorna para sua casa. Jerusalém é reconstruída, os templos, os muros são reconstruídos, o templo é reconstruído, eles são restituídos à sua terra. Mas o retorno do povo do exílio era apenas uma sombra. Era apenas a sombra de uma promessa muito maior. O servo apresentado aqui no texto, viria não apenas para poder restaurar Israel, mas para trazer justiça e restauração ao mundo inteiro. E nós vimos no versículo 9 que as profecias que ele diz, elas acontecem. Queridos, um dia Jesus Cristo vai voltar e isso vai acontecer. E todas as coisas, elas serão restauradas. Enquanto o exílio era o símbolo do caos e da desordem causada pelo pecado, a justiça do servo é o movimento de Deus para restaurar a harmonia perdida por causa do pecado. Quando nós fomos criados à imagem de Deus, e Deus é relacional. Isso significa que eu e você fomos criados assim também, com a necessidade, com o desejo de se relacionar. E isso foi quebrado, isso foi arranhado por causa do pecado. O relacionamento entre o homem e Deus, o relacionamento entre o homem e o seu próximo, o relacionamento entre o homem e todas as coisas criadas por Deus, tudo isso foi interrompido, foi arranhado. Nós ainda mostramos a imagem de Deus, mas de maneira arranhada. Por isso a justiça, para poder restaurar todas as coisas. Esses são, queridos, o que nós conhecemos como mandatos relacionais, instituídos desde o início da criação. O mandato espiritual, que é a relação do homem com Deus. O mandato social, que é a relação do homem com o seu próximo, com o seu semelhante. E o mandato cultural, que é a relação entre o homem e a criação, entre o homem e as coisas que Deus criou. Tudo um dia, queridos, vai ser perfeitamente restaurado, porque Ele trará justiça às nações. E essa é a nossa esperança, onde um dia viveremos eternamente com o nosso Deus. Ele não nos descarta, Ele não nos rejeita, pelo contrário, Ele vem em nossa direção e faz aquilo que eu e você éramos incapazes de fazer. Quero chamar a banda à frente. Quero apenas concluir com algumas breves reflexões para a minha vida e para a sua vida. O pecado, ele gera o caos e quebra a comunhão. Foi isso que o pecado fez, queridos. Quando o pecado entrou na humanidade, foi isso o que aconteceu. Ele gerou caos e quebrou a nossa comunhão com o nosso Criador. O pecado, ele desorganiza tudo o que Deus criou.
para ser harmonioso. Havia uma harmonia, havia algo perfeito, mas o pecado ele vai quebrar, ele vai arranhar isso. Ele rompe a nossa relação com o Criador, ele fere os nossos vínculos com o nosso próximo. E ele corrompe a nossa relação com o mundo criado por Deus. Mundo esse criado perfeito. Segundo lugar, a justiça do servo, ela restaura o que o pecado desfez. Jesus, o servo fiel, ele veio para reordenar aquilo que foi desfeito. Ele reconcilia, ele cura, ele traz de volta a harmonia perdida. E, em último lugar, queridos, é algo que eu quero combinar com você, para que nós possamos ter como missão para a nossa vida. Em Cristo, somos chamados a viver e espalhar essa restauração. Quem foi restaurado pela graça é chamado a ser um instrumento de reconciliação, levando paz onde há conflito e esperança onde há caos, levando o próprio Jesus. Aonde Deus tem nos levado? Quais são as pessoas que Ele tem nos permitido conhecer? A nossa missão, queridos, é levar, é espalhar essa mensagem de restauração aonde nós formos. Porque o que aconteceu na minha vida e na sua vida nos transformou completamente. Transformou o nosso estado anterior e nos trouxe para perto do nosso Criador. Que Deus possa nos abençoar, queridos, e Ele possa também aplicar essa palavra nos nossos corações para que possamos viver por meio dela.